Amém. Irmãos, por gentileza, permaneçam em pé. Só mais um momentinho, por favor. Pastor Jonas. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito obrigado por ter ficado em pé, mas pode sentar. Eu estava absorvendo a letra desse louvor e essa parte que diz o seguinte: distante de ti, Senhor, não posso viver. Distante de ti, Senhor, não vale a pena existir. O maior privilégio que um ser humano mortal pode ter na vida, na sua existência, é servir ao Deus vivo e todo-poderoso. Esse deve ser o nosso maior alvo na vida, irmão. O nosso maior objetivo. Viver para servir ao eterno Deus, Senhor de todas as coisas. Estou grato a Deus por esta oportunidade de estar ministrando mais uma vez no culto de missões. Estou grato a Deus pela vida do evangelista Pablo, que me convidou para ministrar hoje. E eu lembrei do ano de 1994, quando eu e o pastor Manuel, que hoje é pastor em Mozerlândia, estávamos no nordeste da Bahia fazendo missões. Nós trabalhamos ali 1 ano e meio, irmãos, de 94 até meados de 95, fazendo a obra missionária. E irmã Kelly tinha dia que a gente andava o dia inteiro de pé para chegar em um povoado. Outras vezes de bicicleta. E outras a gente ia naquele pau de arara que chama, né? Aquele caminhão com carroceria de pau, de madeira, a gente ia para o povoado para poder falar de Jesus. Na verdade, eu não falava nada, o pastor Manuel falava e eu orava, que eu não sabia nem falar direito, até hoje não sei falar direito. Mas, pela graça do Senhor Jesus, nós fizemos ali um trabalho e Deus abençoou poderosamente. Eu quero falar rapidamente sobre a obra missionária, é o tema de hoje, e eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, sem precisar ficar de pé, na carta de Paulo aos Filipenses. É um sermão muito resumido, muito compilado e muito objetivo para você compreender um pouco melhor essa questão de obra missionária. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 16, versículo 18 e 19. Filipenses, capítulo 4, versículo 18 e 19. Eu vou falar bem pausadamente, até porque com essa máscara você não pode falar eloquentemente, porque não dá, né? Vamos falar bem pausadamente. Quem achou, diga amém. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E a igreja diz amém. Fazer a obra missionária é responsabilidade da Igreja do Senhor Jesus. Eu falei aqui em outra ocasião que eu ministrei sobre esse tema, que fazer missões não é responsabilidade do governo federal. Também não é responsabilidade do governo estadual, muito menos municipal ou de qualquer ONG. Fazer missões é responsabilidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Tanto a igreja local como a igreja universal, o corpo de Cristo, ela tem a responsabilidade
de levar Cristo às nações. A igreja, meus irmãos, ela tem em si a vida de Cristo. Vou repetir. A igreja, ela tem em si a vida de Cristo. A igreja é mais que uma instituição. A igreja é um organismo vivo. É um organismo que está constantemente em movimento. E nesse movimento ela leva a vida que ela tem, que é Cristo. Pedro, quando chegou na porta do templo Formosa, e um homem que estava ali, paralítico, lhe pediu uma esmola, os irmãos conhecem o texto, e olhando para Pedro e para João esperando uma moeda, Pedro disse para aquele homem: eu não tenho prata e muito menos ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E aquele homem se pôs de pé e andou. Ou seja, Pedro tinha a vida de Cristo nele. E esse é o maior tesouro, irmãos, que qualquer ser humano pode ter na terra. E a igreja tem a vida de Cristo nela. E quando ela se move, ela transmite essa vida para outras pessoas. Outra coisa que eu quero destacar na introdução: a obra missionária deve ser feita no poder do Espírito. Por quê, pastor? Porque quando a igreja sai para o campo missionário, seja a igreja, seja o crente, seja o missionário especial enviado, no campo missionário nós lidamos com poderes espirituais da maldade. E esses poderes espirituais da maldade, irmãos, que atua na esfera espiritual e interfere no mundo físico, não se vence com armas físicas e materiais. Vencemos pelo poder do Espírito Santo que atua em nossas vidas e através de nossas vidas. Então a obra missionária deve ser feita no poder do Espírito de Deus. A terceira coisa que eu quero destacar ainda na minha pequena introdução: a obra missionária deve ser feita em obediência à ordem de Cristo. Ele disse no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide é uma ordem. Fazer missões é responsabilidade da igreja, porque ela recebeu do seu Senhor uma ordem para ir. E para onde, irmãos? Para o campo. Qual é o lugar de atuação da igreja? É o campo missionário, é o mundo. A igreja deve sair ao mundo para apresentar Cristo para as pessoas. Quarta verdade, ainda na minha introdução: a igreja deve fazer a obra missionária por amor às almas. É responsabilidade da igreja fazer missões no poder do Espírito, na obediência à ordem de Cristo e por amor às almas. O amor de Deus, segundo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, é derramado dentro de nós através do Espírito Santo. E esse amor aí não é o amor humano, é o amor divino, é o amor de Deus. E esse amor deve nos mover, meus irmãos, em direção às vidas que estão perdidas e caídas no pecado e nas trevas. Encerrando a conclusão, indo para o primeiro ponto: a origem da obra missionária. Em quem tem origem a obra missionária, irmãos? A obra missionária não tem origem em uma religião. A obra missionária não tem origem em uma denominação. A obra missionária não teve origem no ser humano. A obra missionária teve origem no coração de Deus. Significa dizer que a obra missionária
ela é de origem divina. Isso é bíblico, pastor? É. A Bíblia diz, nós estudamos aqui em uma das nossas lições, que Deus planejou, que Deus, Ele executou, Ele bolou, uma linguagem bem popular, o plano da salvação, mesmo antes da criação do mundo e da queda do homem. Ou seja, o plano missionário de salvar o homem foi elaborado antes da criação do mundo e antes da queda do homem. Deus já tinha um plano arquitetado, preparado para resgatar o ser humano quando ele caísse. Deus não foi pego de surpresa e nem inventou um plano B, ele tinha um plano A já preparado para isso. Então, a obra missionária, ela teve origem no coração de Deus. E o primeiro ser de todo o universo, de toda a história do universo e da eternidade a fazer missões, foi o próprio Deus. Não é verdade, pastor? O primeiro ser a fazer missão foi o próprio Deus. Quando? Capítulo 3, versículo 8 a seguir do livro do Gênesis. Quando o homem caiu, meus irmãos, Deus não o abandonou. Deus não o deixou ao léu da sorte. Pelo contrário, Deus desceu em busca do homem. Deus veio para trazer o homem de volta para si. E Deus foi ao encontro do homem, e para resumir, não diz que foi Deus que matou aquele animal, mas nós podemos inferir que foi ele. Ele matou aquele animal, tirou a pele e cobriu Adão e Eva. E o sangue que foi derramado daquele cordeirinho, lá no jardim do Éden, já prefigurava o sacrifício da cruz do Calvário. Já era um prenúncio, irmãos, uma profecia antecipada do que Jesus faria no Calvário por nós. Porque houve ali derramamento de sangue. Deus buscando o homem para trazer de volta para si. Muito bem, vamos adiantar aqui. Deixa eu abrir o meu sermão. Tempos depois daquele episódio lá no Jardim do Éden, Deus enviou o seu próprio Filho para resgatar o pecador caído e desviado. Eu sei que a mensagem é bem simples, mas para você compreender. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o texto, irmão. Deus, o maior ser, amou o mundo, o maior sentimento, amor. Amou o mundo, a maior comunidade, de tal maneira, de maneira inexplicável, que deu o seu maior presente, Jesus Cristo. Para quê? Para que todo aquele que nele creia, a maior oportunidade, não pereça, mas tenha a vida eterna, a maior dádiva, a salvação eterna. Esse é Deus, fazendo missões, através de Jesus Cristo. E aí na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 8, tem outro texto que eu amo muito. Diz que Deus prova o seu amor para conosco, quando nós ainda éramos pecadores, quando Ele enviou o seu Filho, irmãos. Ou seja, Deus deu prova do seu amor para conosco, quando Ele enviou o seu Filho para resgatar pecadores. Deus fazendo missões, através do Senhor Jesus Cristo. Lembra de Zaqueu? Quem era Zaqueu, irmãos? Um publicano, um chefe de publicanos. Um homem que enriqueceu de maneira ilícita. Mas no capítulo 19, versículo 10 de Lucas, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, e entrou também na vida daquele homem, qual foi a atitude dele? Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado ou roubado alguém, eu restituirei 4 vezes mais.
Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e na vida de Zaqueu, ele deixou de ser um ladrão para ser um servo do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que Jesus falou para aquele homem? Hoje chegou salvação nesta casa, porque este também é um filho de Abraão. Jesus fazendo missão, buscando um pecador desprezado pela comunidade judaica, rejeitado. Quando as pessoas olhavam para aquele homem, tinha nojo. Para a sociedade, ele era um ladrão. Mas para Jesus, ele era um filho de Abraão que precisava de salvação. Segundo ponto. Está terminando o meu tempo. Os escolhidos e chamados para fazer missões. Estou falando mais no sentido geral do que específico. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse para eles o seguinte, Mateus 4,19: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de quê? De homens ou de almas. Quem eram os discípulos? Pedro era um pescador de peixe. Mateus era um publicano. Mas quando foram chamados, Jesus falou: vem após mim, e eu vou ensinar vocês como ganhar almas para o meu reino. Ou seja, a principal missão da igreja na terra, meus queridos irmãos, é levar o evangelho de salvação e libertação para as vidas. E quando nós fazemos isso, estamos fazendo o quê? Missões. No sentido geral, todos nós fomos chamados para fazer a obra missionária. No sentido geral, todos nós, independente do seu cargo na igreja, independente da sua posição no corpo, você foi chamado para fazer a obra missionária. E você pode fazer missões na sua casa, na sua comunidade, no seu colégio, na sua faculdade, no seu emprego. Onde você está é o lugar de você fazer a obra missionária. Seja você um missionário, porque Jesus chamou você para isso. Olha só o que diz aqui, ó. Como é que nós podemos fazer missões? Isso aqui você já viu várias vezes. Indo, contribuindo e orando. Indo, Paulo e Barnabé foram. Contribuindo, a igreja que nós acabamos de ler aqui. A igreja de Filipos era uma igreja missionária, irmãos. Era a igreja que sustentava o ministério do apóstolo Paulo. Era a igreja que contribuía financeiramente para que Paulo continuasse pregando o evangelho de Cristo. Quando nós não podemos ir, podemos o quê? Contribuir financeiramente ou contribuir orando para que Deus sustente os missionários que estão lá no campo fazendo missões. E finalizando, a finalidade da obra missionária. Qual é a finalidade? Grave isso aí. Levar a boa nova do evangelho aos perdidos. Primeira finalidade da obra missionária: levar a boa nova do evangelho aos perdidos. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele disse que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. O que é o evangelho, irmãos? O evangelho é poder de Deus. Então, quando você leva a boa nova do evangelho, você está levando o poder libertador de Deus às vidas. Você tem em você tem em sua vida um poder extraordinário que o mundo não tem. E que o mundo precisa desse poder, e você é o portador dele. Pregar o evangelho é pregar o poder libertador da salvação, da graça de Deus, da graça redentora, irmãos. E nós não podemos nos esquivar de pregar o evangelho. Podemos pregar o evangelho com o nosso exemplo, com o nosso testemunho. Podemos pregar o evangelho não apenas falando, não apenas indo, mas também dando exemplo, irmãos. Lembra de Eliseu? Eliseu passava por aquele lugar todos os dias. Uma mulher estava o quê? Observando Eliseu, até que um dia ela chamou ele e disse: olha, marido, eu tenho observado que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Sem dizer uma palavra, Eliseu evangelizou aquela mulher. Alguém está te observando.
E a tua vida é um instrumento missionário para outras vidas. Segunda finalidade da obra missionária: apresentar Jesus aos pecadores. Foi isso que Paulo fez lá em Filipos, no capítulo 16 de Atos, versículo 30 e 31, para aquele carcereiro. Qual foi a pergunta do carcereiro para Paulo? O que farei para ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo? Simples: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Paulo não disse assim: faça uma caminhada de 100 dias, faça um sacrifício gigante, dê uma oferta gigante, carregue uma cruz pagando penitência. Não, Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A mensagem missionária é simples: é dizer para o pecador: crê no Senhor Jesus e você será salvo e a tua casa também. Essa é a mensagem missionária, irmãos. Terceiro, quarto e quinto para fechar: convidar e ajudar pessoas a ingressarem no reino de Deus. É o terceiro objetivo da obra missionária: convidar e ajudar pessoas a ingressarem no reino de Deus. Quarto, lançar luz nas trevas. Fazer missões é o quê? Lançar luz nas trevas. Veja o que diz aqui, ó. O povo que estava sentado na escuridão viu uma grande luz. Quem é essa grande luz? Onde estava sentado o povo? Na escuridão. Mas a grande luz chegou. Jesus é a grande luz. E essa grande luz está onde? Em mim, em nós. Nós devemos levar essa grande luz. Veja ainda a sequência do texto e eu fecho aqui. Sentado na terra de morte, e a luz derramou sobre eles. Veja só, diz que chegou a grande luz. Agora está dizendo o quê? A luz derramou sobre ele. O que é derramar, irmãos? Se eu pegar esse copo aqui e fizer assim, estou o quê? Derramando, não é isso? Sabe o que significa? Você tem em você a luz. Você é o vaso portador dessa luz. E como um vaso missionário, você deve derramar essa luz sobre outras pessoas. Seja você esse vaso portador dessa luz. O mundo precisa olhar para nós e ver em nós, irmãos, a glória, o brilho de Deus. E sem dizermos uma palavra, almas têm que dizer: eu quero ser crente, eu quero se converter, eu quero ser igual àquele irmão e àquela irmã, porque eu vejo nele a luz do Evangelho que liberta. Você é o portador da luz missionária. Fique de pé, por gentileza, rapidamente. Eu quero apenas dizer duas palavras para fechar esse sermão e devolver aqui para quem é de direito. Primeira coisa, irmãos: você foi levantado na terra para ser diferente e fazer a diferença. Você foi levantado na terra para ser diferente e fazer Você não pode ser igual ao mundo. Você não pode imitar o mundo. Você deve imitar quem? A Cristo. Segunda coisa que eu quero dizer: você foi salvo, liberto, resgatado. O seu nome está no livro da vida, para que você, nesta terra, possa ser um farol que indique o caminho para quem está perdido. Você é um farol que deve iluminar o caminho para aqueles que estão perdidos. Lembra de Saul quando estava procurando a jumenta de seu pai? E aí, depois de alguns dias, não tinha achado a jumenta. Ele queria voltar e o servo de Saul disse o que para ele? Naquela cidade há um homem de Deus. Primeiro, um homem de Deus. Segundo, um homem honrado. Terceiro, tudo que ele disser se cumpre. Quarto, e ele vai nos indicar o caminho a seguir. Você foi chamado para indicar para os pecadores o caminho a seguir. Põe a mão no seu coração rapidamente. Eterno Deus e soberano Pai, eu sei que a mensagem foi muito simples, mas foi o que o Senhor me deu para hoje. Que possamos, meu Deus, ser despertados em um desejo ardente
de fazer a obra missionária, indo, contribuindo e orando, através de nossas vidas, meu Senhor. Que um amor ardente nos domine, ó Pai, que possamos desejar ardentemente em trazer almas para o Teu reino, nos apaixonarmos por ela, porque o Senhor nos ensina, através do exemplo, a fazer isso. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. O evangelista me pediu para fazer o apelo. Tem alguém que quer se converter a Cristo hoje? Alguém que quer deixar Jesus entrar na sua vida e ser mudado completamente? Se tem, vem aqui, rapidamente na frente. Não perca tempo não. Eu disse aqui no começo que servir a Jesus é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Tem alguém que quer se converter a Cristo hoje? Até o encerramento do culto você ainda tem essa oportunidade. E eu agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe, viu? Deus continue te usando, tá? Pode se assentar, meus amados. Deus abençoe. Devolvo aqui a oportunidade ao pastor Edilson. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a vida do pastor Jonas por essa palavra. Com certeza Deus falou ao coração da igreja, ao coração dos irmãos. Queremos agradecer ao Rony, né, por estar aqui com a gente. Deus abençoe você, tá? E nós queremos partir aqui para os avisos, para a gente já estar terminando a nossa reunião nessa noite. Aqui tem um aviso, irmãos, que a pastora Lígia está avisando, está dizendo o seguinte: eu peço a todas as irmãs que fazem parte do grupo musical Livres em Cristo, olha, presta atenção, tá? Todas as irmãs que fazem parte do grupo musical Livres em Cristo, para virem no culto na terça-feira. Para quê? Para que os irmãos possam ter uma reunião breve, tá? Então todos os irmãos que participam do grupo Livres em Cristo estejam aqui na terça-feira, ok? Terça-feira os irmãos sabem que é um culto de ensino, né? O culto de crescimento espiritual, um seminário de crescimento espiritual.